Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Neste momento, amados, eu venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E neste momento, abençoo vocês, amados, com esta pequena série que tem por tema mensagens sobre salvação. E o tema desse nosso pequenino estudo, queridos, é: aonde está a base de toda maldade? Aonde está a base de toda maldade? Texto base: Mateus capítulo 24, verso 12 e o verso 13, tradução de Bíblia, Nova Versão Internacional, que está escrito: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Primeira pergunta: o que se aumentaria no mundo? De acordo com a palavra de Deus, a palavra nos revela que o que se aumentaria no mundo era a maldade. Então, a maldade, a cada dia ela se aumentaria no mundo, a cada dia cresceria mais essa maldade. Segundo, por onde se iniciaria o aumento dessa maldade? Por onde se iniciaria o aumento dessa maldade? Então, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao verso 13, Romanos capítulo 2, verso 1 ao verso 6, verso 8, verso 9, verso 17 até o verso 24 do capítulo 2. Então, de acordo com todos esses textos, amado, a palavra ela vai estar nos esclarecendo que o início dessa maldade, o início do aumento dessa maldade se iniciaria, amados, exatamente pelo povo de Deus. Olha só, uns textos para vocês aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o verso 5, que está escrito assim, amados: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Amém? Então veja aqui o esclarecimento que é interessante, amado. Quando você passa a meditar dentro desse texto, parece que Paulo ele está se referindo às pessoas que não fazem parte do caminho do Senhor, certo? Mas dentro do contexto, principalmente fazendo aqui o fechamento no verso 5, nós vamos entender que Paulo ele não está se tratando, amados, com referência àqueles que fazem parte do caminho do Senhor, os tais da qual nós chamamos de ímpios, né? Da qual nós chamamos de... trata a respeito dessas pessoas, mas observe, amados, que ele trata a respeito daqueles que são servos de Deus, daqueles que realmente estão agregados a uma religião, certo? Então veja que essa pequena descrição que Paulo realmente narrou é exatamente o que acontece com essas pessoas que realmente se agregam a uma religião, né? Então você veja que realmente todo esse mal, veja que todo esse mal você encontra no meio dessas pessoas pessoas que realmente têm um conhecimento, pessoas que realmente era para estar dando um testemunho vitalício da palavra de Deus, mas que na realidade essas pessoas elas dão um testemunho totalmente oposto, como Paulo falou,
com referência ao que essas pessoas fazem, olha só, né? Então elas professam fé no Senhor, elas professam fé na palavra, elas professam crer naquilo que está escrito, elas professam em estar seguindo o caminho de Deus, mas na realidade as suas ações são ações negativas. E por causa dessas ações negativas, amados, é que muitas pessoas, elas infelizmente não querem seguir esse caminho, ou seja, não querem seguir o caminho do Senhor por causa do mau testemunho dessas pessoas. Veja só como são as coisas. Então, por isso que o início dessa maldade, queridos, estaria se iniciando exatamente pelo povo de Deus. Porque entre aqueles que servem, para aqueles que não servem, olha que interessante, amados, né? Veja só, os que mais adoram a Deus são aquelas pessoas que não têm nada a ver com religião. Porque aqueles que têm, queridos, a ver com religião, que congregam a qualquer uma religião, são pessoas que pela Bíblia é demonstrado que não servem a Deus. Não serve a Deus. Não serve. Mas os que estão fora, que não têm relação, são pessoas que servem a Deus, né? Porque são pessoas que estão ali dispostas, queridos, realmente a viver a essência do Evangelho. Qual é a essência? Qual é a base dessa essência desse Evangelho? Está exatamente na prática do amor. Olha que interessante, né? Então você vê, queridos, que é muito mais fácil alguém de fora de qualquer religião lhe ajudar naquilo que você precisa, sentido material, do que realmente qualquer uma dessas religiões lhe ajudar. Olha só, se você depender dessas religiões, você vai morrer, você vai padecer, porque elas não vão lhe ajudar em nada. Olha que interessante. Mas se você estiver do lado de fora, as pessoas que estão aqui, elas são capazes de fazer tudo por você. Olha que interessante, né? Elas são capazes de fazer tudo por você, né? E você vê que são pessoas que estão dispostas realmente a ajudar. E enquanto realmente nós esperávamos que as pessoas que deveriam estar dispostas a ajudar eram pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que agregam qualquer religião, mas que infelizmente elas são ao contrário, elas agem ao contrário, né? E aquelas que nada têm a ver com religião são as pessoas que realmente procuram obedecer a palavra sem saber, amados, que realmente elas obedecem a palavra. Certo, queridos? Glória a Deus. Continuando, eu quero aqui continuar a terceira pergunta. Aonde se centraliza toda a maldade que há no mundo? Aonde se centraliza toda a maldade que há no mundo? Romanos capítulo 1, verso 18 ao 33, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos, a palavra, ela nos revela que a maldade se centraliza exatamente na matéria humana, certo? Ou na própria pessoa. Então, o mal, querido, o grande mal não está fora das pessoas, mas esse mal ele está dentro das pessoas. Isso que a palavra ela nos revela. Certo? Até aí é interessante, comentando com nossos amados irmãos, mas infelizmente muitas pessoas têm assim vivido de uma forma assim oposta à Escritura por causa de tais mensageiros que dão informações erradas. Olha que interessante para as pessoas. Então, porque enquanto a palavra ela nos revela que realmente o mal não está fora das pessoas, mas que está dentro delas, tais mensageiros informam as pessoas que realmente o mal não está dentro das pessoas, mas está fora das pessoas. Olha que interessante. E automaticamente essas pessoas elas acabam vivendo um evangelho oposto das Escrituras. Certo, queridos? Por quê? Porque essa verdade é ocultada diante das pessoas, né? Então não é apresentada a elas aonde realmente se centraliza o verdadeiro mal, para com que realmente essas pessoas elas possam agir de uma forma correta. Certo, amados? Então, continuando, quarta pergunta. Com quem devemos travar a maior batalha? Com quem devemos travar a maior batalha? Romanos capítulo 6, verso 6, verso 11 ao 13 e verso 19. Então a palavra ela nos revela que a maior batalha a ser travada é exatamente com o eu pecador, que são os desejos da carne. Olha só, né? Então a maior batalha a ser travada é com o eu pecador, que representa os desejos da carne. E esse eu pecador representa os desejos da carne. Entendendo um pouco mais na quinta pergunta.
quais são esses desejos? Gálatas capítulo 5, verso 19 e o verso 20, a palavra nos revela a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Amém, queridos? Então, essa pequena relação resumida, queridos, que Paulo ele automaticamente registrou aqui nesse livro sagrado, exatamente esse mal que está dentro de cada pessoa. Esse mal, ele se centraliza dentro da gente, queridos, certo? Que são chamados de desejos carnais ou de eu pecador, certo? Sexta e última pergunta. O que devemos fazer com essas coisas? O que devemos fazer com essas coisas? Ou seja, com esses desejos carnais. Colossenses capítulo 3, versos 5 ao 10, a palavra de Deus ela nos revela que nós devemos morrer todos os dias para o eu pecador. Então temos uma batalha a travar todos os dias com o eu pecador. Temos aí uma vitória a ser conquistada todos os dias. Com quem? Com o nosso eu pecador. Com esse mal que se centraliza em cada um de nós. Certo, amados? Terminando, eu quero fazer esse fechamento com dois textos esclarecedores que se encontram em Romanos capítulo 8, verso 12 e 13. Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Vocês morrerão espiritualmente. Olha, correto. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, nós temos uma obrigação, a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vivermos de acordo com essa natureza humana, amados, nós vamos morrer espiritualmente. E é o que nós vemos aí o resultado de muitas pessoas que realmente, hoje nós estivemos comentando, olha só uma informação errada, né? Que é passada para as pessoas, que quando as pessoas elas aceitam Jesus como seu Salvador e dessas as águas batismais, certo? Então é informado para ela que a partir daquele momento, queridos, ela vai viver uma nova vida. Aquela vida antiga, aquilo que ele fazia para trás, realmente ele não vai mais fazer, porque agora ele deixou o velho homem para trás e agora vai viver um novo homem. Então ele vai viver em novidade de vida a partir daquele momento. Mas o que acontece? Passa-se uma semana, aquela pessoa ela voltou a realmente viver aquela antiga vida. Olha que interessante. Agora o porquê, queridos? Porque realmente no batismo, o que acontece no batismo? As pessoas elas recebem poder do alto, elas recebem uma pequena porção do alto, para quê? Não com o objetivo, amados, de desfazer esse mal que está nas pessoas, mas com o objetivo de dar a elas poder para vencer esse mal que está dentro da gente. Olha que interessante. Então aí você recebe poder para todos os dias você estar lutando com esses desejos da carne e todos os dias você está tendo vitória sobre esses desejos, certo? Então o que acontece? Por não ser transmitida uma informação correta, as pessoas aceitam hoje, amanhã já estão novamente voltando a praticar as antigas, as antigas práticas desagradantes diante da presença de Deus, né? Então você vê aí o resultado de muitas pessoas. Por quê? Porque devido a isso, então ela acha que vai viver em novidade de vida e não vai mais voltar, mas elas vão voltar, queridos, tá entendendo? Por quê? Porque não foi transmitido verdadeiramente informações corretas, né? Que realmente agora, a partir daquele momento, ela estaria lutando com seu eu, mas que ela receberia poder para vencer essas tendências, certo? Então, queridos, que realmente o Senhor ele venha nos abençoar maravilhosamente. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Amém.